Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. A polícia conclui a investigação do acidente que matou atletas de remo no Paraná. Em São Paulo, criminosos montam um esquema para fraudar bilhetes de transporte e agem livremente nas estações sem reação dos seguranças. Há relatos de ameaças de morte em caso de intervenção. Na Serra do Mar, ladrões roubam câmeras que monitoram animais selvagens na Mata Atlântica. Você também vai ver. O Brasil recupera o certificado de eliminação do sarampo e da rubéola. E ainda, 6 meses depois da destruição causada pelas enchentes, Porto Alegre reconquista um dos seus mais importantes espaços de lazer. Terça-feira, dia 12 de novembro, agora no Brasil TV. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente que matou 9 pessoas numa estrada do Paraná. Entre elas, jovens atletas de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A repórter Ana Zambier tem os detalhes. O motorista do caminhão que causou o acidente foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e também lesão corporal culposa. Ele pode responder, ter uma pena de até 6 anos de prisão, e também ter a sua carteira de habilitação suspensa. Já o dono do caminhão foi indiciado por homicídio e lesão corporal culposa, crimes que são previstos no Código Penal. O acidente aconteceu no dia 20 de outubro, na BR-376, uma região de serra, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O caminhão tombou sobre a van que estavam essas 9 vítimas. Além do motorista de 52 anos, estavam 7 atletas e o coordenador do projeto Remar para o Futuro, um time de remo da cidade gaúcha de Pelotas. O acidente aconteceu quando essa equipe estava retornando para Pelotas após um campeonato em São Paulo. Agora, o Ministério Público vai decidir se apresenta ou não uma denúncia criminal contra os envolvidos. A defesa do motorista do caminhão afirmou que vai se manifestar quando tiver acesso à conclusão do inquérito. O dono da empresa disse que não vai se pronunciar sobre o caso. A Polícia Federal prende 17 pessoas suspeitas de tráfico internacional de cocaína no Paraná. Vamos ver as informações com a Amanda Guedes. 11 dos 27 alvos foram inseridos no sistema da Interpol porque estão no Paraguai. Os policiais também cumpriram 36 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em 2023 com uma apreensão de 53 quilos da droga. A PF afirma que o grupo pode ter transportado 20 toneladas de cocaína desde 2020. A PF também apurou que motoristas da quadrilha traziam a cocaína da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e entravam no Brasil com a droga pela fronteira, em Mato Grosso do Sul. Os traficantes traziam droga para o Paraná e para Santa Catarina. A operação busca atacar o núcleo financeiro do grupo criminoso. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas e bens de 31 investigados no valor de 389 milhões de reais. Durante as buscas, os policiais apreenderam carros, lanchas, dinheiro e armas. A Polícia Federal contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraná e das polícias militar e civil do Paraná. Os investigados agora vão responder por crimes como tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. As penas somadas podem ultrapassar os 55 anos de prisão. Em São Paulo, criminosos montaram um esquema de fraude na venda dos bilhetes de transporte. E eles, inclusive, fazem ameaças de morte contra funcionários das estações. Vai logo churrasco, vale transporte, compra tudo de carne. E ó, passagem mais barato, R$4, passagem. Os anúncios são feitos nos horários de pico mesmo, sem nenhuma preocupação com a fiscalização. E olha que fiscalização não falta. Neste vídeo, ao mesmo tempo que dá para ver os 2 seguranças, a gente continua a ouvir. Aqui tem um segurança ao fundo. E logo à frente dele,
um homem passando o bilhete único para os outros. Na bilheteria, a passagem custa R$ 5,00. Mas passageiros pagam R$ 4,00 para os golpistas e são liberados um a um na catraca. Chega a ter fila em alguns momentos. Os criminosos passam os bilhetes únicos carregados com valores que nunca vão chegar aos cofres da prefeitura. Eles aproveitam uma falha no sistema da SP Trans para fazer essa recarga sem pagar nada. E além de oferecer a passagem avulsa, passando o cartão na catraca para as pessoas, os criminosos oferecem a possibilidade de carregar outros cartões com os créditos fraudados. Pode ser qualquer bilhete único. Hoje nós está na promoção. 100 nós está pondo 100, nós está pondo 250, 150 nós está pondo 400. Este homem, que não sabia que estava sendo gravado, dá até garantia. Nossa é garantia. Você pega meu número, pega meu WhatsApp, qualquer novidade pode me procurar. Dá nada, nós já trabalhamos 8 meses tranquilo. A recarga ilegal é feita fora das estações. Mas os estelionatários usam os próprios equipamentos da SP Trans para mostrar que a fraude deu certo. 399 centavos tá longe. Tem R$1 na casa na conta. Sem saber que era filmada, a funcionária da bilheteria confirma que o esquema funciona. Esses bilhetes que eles passam aí, passa normal ali? É? Não dá problema? Os flagrantes foram gravados nos últimos 2 meses, nas estações Domingos de Moraes, Carapicuíba e Bilapa, todas da linha 8 Diamante da Via Mobilidade. A empresa sabe do crime. Em agosto, o Ministério Público ouviu o líder da segurança de uma das estações da linha 8. Ele contou no depoimento que sabe que é venda de bilhete falso, mas que ele e outros funcionários já sofreram ameaças desse pessoal. Disse também que não possui agentes suficientes para lidar com a situação e que, para manter a integridade física deles, não fazem nada, já que os suspeitos falam que são do PCC e que querem ver quem vai tirar eles de lá. A central de atendimento da Via Mobilidade também recebeu uma ligação de um homem que se identificou da turma das passagens. Via Mobilidade, boa tarde. A gente só está dando um salve. Que se a estação Presidente Altino colocar a mão no nosso bilhete, tá correto, várias seguranças de vocês vai deitar, entendeu? Se colocar a mão nos nossos bilhetes, todos que estiverem naquele plantão vão pagar, entendeu? Quem é prejudicado sempre com essa fraude é a própria população. Não é vantagem alguma para o cidadão que ele está fazendo, é uma vantagem pontual, né? Naquele momento ali. Já temos problemas seríssimos de poucos investimentos em transporte de massa. Né? Então, quanto mais isso acontecer, menos capacidade de investimento as prefeituras, o Estado, né, terão. A SP Trans, companhia da Prefeitura de São Paulo que administra o bilhete único, disse que cancelou esse ano 375 mil cartões por suspeita de fraude. A empresa afirmou que colabora com o Ministério Público e investe na modernização do sistema. Já a Via Mobilidade disse que faz campanhas de conscientização para que os passageiros não comprem bilhetes dos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que monitora as fraudes e que prendeu 16 envolvidos no esquema. A Polícia Civil desmontou um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro no Espírito Santo. O casal de agiotas ostentava uma vida de luxo, com viagens caras dentro e fora do estado, carros e imóveis. Segundo a polícia, os agiotas emprestavam dinheiro e faziam contratos de compra e venda como garantia dos pagamentos. Os juros eram altíssimos e as vítimas passavam a ser ameaçadas e perseguidas quando não conseguiam pagar os empréstimos. O que também chamou a atenção da Polícia Civil foi uma empresa ligada ao casal que chegava a movimentar 15 milhões de reais por ano. As investigações começaram em julho deste ano, quando uma vítima teve coragem de denunciar. Pegou 15 mil reais e a dívida ultrapassou os 200 mil. Após a vítima nos procurar, extremamente abalada psicologicamente, falando que estava sofrendo extorsões e em razão de empréstimos que ela havia contraído com esses agiotas, e eles estavam perseguindo nos locais na residência deles e os locais que eles frequentam. A polícia começou a juntar as peças. O casal estava ligado a uma empresa que não tinha sede comercial e não tinha funcionários, mas movimentava milhões de reais. A gente fez levantamentos em cidades vizinhas para poder identificar o endereço dela, mas não encontramos.
e os investigadores conseguiram localizá-la num bairro em São Mateus, em um prédio residencial e muito discreto, um escritório muito discreto, sem nenhuma placa de identificação ostensiva. Na casa dos suspeitos, foram apreendidos contratos que somam mais de 5 milhões de reais, um computador e munição. O suspeito foi preso no pedágio da BR-101 em São Mateus. Uma arma foi apreendida. A esposa dele foi indiciada, mas não foi presa. A Justiça deferiu o pedido de bloqueio da Polícia Civil de todas as contas dos indiciados. E quem efetivamente estava à frente das extorsões era o marido dela. Então, nesse momento, nessa fase, a gente entendeu que não era adequado, não havia necessidade realmente de pedir a prisão preventiva dela. 23 contas bancárias e 5 carros dos suspeitos foram bloqueados pela Justiça. A ideia agora é entrar numa ação forte de descapitalização do crime para que eles possam ficar cada vez mais enfraquecidos. Criminosos estão roubando câmeras que monitoram animais silvestres na Serra do Mar, na divisa do Paraná com São Paulo. A área de Mata Atlântica, com trechos ainda intocados, é rica em diversidade. As câmeras instaladas por biólogos do projeto Grandes Mamíferos já identificaram 24 espécies circulando por aqui, algumas em risco de extinção. A presença de um grande mamífero, de algumas espécies que são muito exigentes em termos ambientais, mostra pra gente que a área está bem preservada. Por outro lado, quando a gente tem a expectativa de que ocorra ali uma espécie e ela não está sendo registrada, pode ser que algo de errado esteja acontecendo. Esses flagrantes foram feitos entre os anos de 2022 e 2023. E apesar da diversidade, as imagens revelam um cenário preocupante. Segundo os pesquisadores, a população de animais está diminuindo na região. A gente fez uma estimativa de onça-pintada, onde nós identificamos 9 indivíduos. Então, numa área de 1.700.000 hectares. Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse um indivíduo a cada 10.000 hectares, a gente teria 170 onças na região. O furto de câmeras usadas para registrar os animais também prejudica o trabalho. Dos 95 equipamentos espalhados pela mata, 20 já foram levados. Essas imagens mostram um carregamento ilegal de palmito. Os pesquisadores suspeitam que caçadores e palmiteiros furtem as câmeras para apagar possíveis provas da ação criminosa deles. O órgão estadual responsável pela unidade de conservação diz que reforçou as ações de educação ambiental e de fiscalização. Esse ano o Instituto Água e Terra fez, em coordenação com São Paulo, 2 operações conjuntas, algo que nunca tinha sido feito, com a Polícia Ambiental de São Paulo e do Paraná. Então tem ampliado essas ações, mas elas, pelo tipo de terreno, que é um terreno íngreme, acabam sendo dificultadas por justamente aqueles que realmente querem fazer essa exploração errônea das unidades. Não é só o prejuízo financeiro, a gente perde muita informação com isso, todo um esforço de campo, de projeto. No Rio de Janeiro, o Ministério Público recomendou que a Secretaria Estadual de Saúde refaça todos os testes de sorologia realizados pelo laboratório PCS Salem nos últimos 2 anos. E não apenas os testes de HIV. Esse laboratório foi responsável pela contaminação de 6 pacientes que receberam sangue com o vírus da AIDS durante os transplantes de órgãos. Você acompanhou esse caso aqui no Brasil TV. O repórter Benhur Correia atualiza a situação para a gente. No documento que pede o refazimento dos testes de sorologia, o Ministério Público afirma que os erros de diagnóstico do laboratório PCS Salem não parecem episódios isolados. O MP, inclusive, cita matérias que mostraram indícios de outros exames com resultados errados feitos pelo PCS. A recomendação foi feita no dia 18 de outubro. A Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu tinham 10 dias para apresentar um plano para retestagem dos exames de sorologia, que identificam doenças como HIV e hepatite A. A área técnica da Secretaria Estadual concordou com a recomendação e, na última quinta-feira, pediu mais 10 dias para fazer o levantamento do número total de pessoas que fizeram testes de HIV no laboratório PCS Salem pelo SUS. Além da retestagem, a Secretaria Estadual de Saúde também deve explicar por que a unidade do laboratório PCS Salem, que fica aqui dentro do IECAC, foi demolida.
Foi nessa unidade que foram realizados os exames falso-negativos que resultaram na contaminação dos pacientes transplantados. O espaço foi interditado no dia 10 de outubro, mas o Ministério da Saúde esteve aqui no dia 25 e encontrou tudo em reforma. O laboratório que ganhou a nova licitação para substituir o PCS Salem decidiu reformar o espaço dentro do IECAC antes de começar a nova operação. Mas isso não foi avisado ao Ministério da Saúde. A coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Patrícia Freire, pediu em ofício que a secretaria esclareça que autoridade solicitou e autorizou a demolição do laboratório e sob que argumento. Na época da interdição, a Polícia Civil apreendeu a máquina usada para fazer os exames no laboratório, mas a perícia ainda não foi concluída. Os sócios do laboratório e 4 funcionários do PCS Salem, denunciados pelo Ministério Público, continuam presos. O PCS Salem disse que fez mais de 10 milhões de exames em 50 anos de existência e que a análise preliminar do Hemorrio apontou resultado negativo para o vírus HIV nas amostras de doadores que foram retestadas. O laboratório informou que considera gravíssimos os erros de testagem por falhas humanas e que está colaborando com as investigações. A Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu informou que desde a interdição do laboratório pela Anvisa, vem refazendo os exames nos pacientes que se sentiram inseguros sobre os resultados. O Ministério da Saúde disse que vem acompanhando o caso desde setembro e que fez visitas no IECAC em outubro para verificar a atenção que os transplantados estavam recebendo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que tem se empenhado para dar respostas efetivas e que testes preliminares do Hemorrio não identificaram amostras com HIV. O Brasil recuperou hoje o certificado da Organização Mundial de Saúde de eliminação do sarampo e da rubéola. A Raquel Honorato tem mais informações. O Brasil já teve esse certificado de eliminação do sarampo no passado, em 2016, só que com a queda na cobertura vacinal, o país passou a ter surtos da doença a partir de 2018, especialmente no Amazonas, Roraima e em São Paulo. Aí, no ano seguinte, em 2019, perdeu o status de eliminação. Só entre 2018 e junho de 2022, quando foi registrado o último caso de sarampo no Amapá, foram confirmados quase 39.400 casos da doença e 40 mortes. E aí, com a melhoria na cobertura vacinal e também nos sistemas de vigilância epidemiológica, o Brasil pediu novamente o certificado à Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial da Saúde aqui nas Américas, e conseguiu. O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. E a transmissão acontece quando a pessoa infectada tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A maneira mais efetiva de evitar o sarampo é por meio da vacinação. As crianças tomam uma dose da tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tríplice ou tetraviral aos 15 meses. E na fase adulta, a vacina é só para quem não tomou quando criança ou não completou o esquema vacinal. São 2 doses de tríplice viral com 1 mês de intervalo até os 29 anos. E de 30 a 59 anos, 1 dose de tríplice viral. A cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral, que chegou a pouco mais de 95% em 2016, caiu para 74% em 2021 e neste ano chegou a 91%. A cobertura vacinal da segunda dose foi ainda menor nos últimos anos, mas vem crescendo desde 2021 e superou os 80% este ano. Índice que continua abaixo da meta de vacinação de 95%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2023, foram confirmados mais de 320 mil casos de sarampo no mundo. O diretor da OPAS reforçou que a manutenção do certificado depende de mobilização constante, uma vez que o vírus continua a circular em outros países. A seguir, um importante espaço de lazer reabre em Porto Alegre 6 meses depois da enchente que causou destruição na cidade. É daqui a pouquinho. Uma escola em Salvador implantou a disciplina de educação financeira na sala de aula. O objetivo é ensinar a garotada a poupar para evitar problemas no futuro. E tem tanta gente com dívida na praça que os bancos estão fazendo até o fim desse mês um mutirão de negociação.
A dívida de cerca de R$800 pulou para mais de 7 mil. Eu tomei um susto, né? Como não conseguiu pagar, Ed recorreu ao PROCON para tentar uma negociação. Até o dia 30 de novembro, PROCONs de todo o Brasil realizam um mutirão para renegociação de dívidas. Os bancos todos estão imbuídos em oferecer melhores propostas de pagamento, de quitação ou de renegociação, redução de juros. Segundo o Banco Central, as linhas de crédito para financiamentos, parcelamentos e empréstimos cresceram 1,2% em setembro deste ano. 61% delas foram destinadas às famílias. Para especialistas em economia, a educação financeira na infância pode evitar adultos endividados. É aquela história de você ensinar o que é desejo e necessidade. A mesada é interessante porque você começa a fazer a criança ter um convívio com o dinheiro. Se o que se aprende criança a gente leva para a vida, por que não começar a ensinar o bom uso do dinheiro dentro da sala de aula? Pensando nisso, essa escola particular de Salvador decidiu incluir a disciplina de matemática financeira na grade curricular, mas de uma forma bem leve e lúdica, utilizando até o velho porquinho como referência de economia. Durante as aulas, planilhas, comparativos, noções de juros. A gente desperta o interesse do aluno de entender, de fato, esse dinheiro que ele recebe. Nesta escola pública, as aulas de educação financeira são com jogos de tabuleiro. A gente aprende muita coisa, não só a parte financeira, ao planejamento, como eles estão fazendo. Eles anotam o que vem, o que perde, o que ganha, né? É assim que Cauã coloca em prática o que aprendeu nas aulas. Essas aulas têm me ensinado bastante, realmente, estou levando para a vida. Eu consegui até comprar uma bike. Dinheiro do transporte agora economizando. Quase R$200 de transporte para ir e voltar, não é brincadeira não. O porquinho é a economia da turma para, no final do ano, comprar cestas básicas, que vão ser doadas a comunidades carentes. Ao invés de gastar minha mesada com besteiras e coisas que não seriam tão úteis na minha vida, comecei a doar para o porquinho. 3, 2, 1... Esse porquinho aí tava cheio, hein? Hoje é dia do Pantanal, um dos mais importantes biomas do Brasil. Mais uma pesquisa mostra a degradação ambiental dos últimos anos. Até mesmo áreas reflorestadas voltaram a ser destruídas. As equipes continuam na luta e já vão plantar novas mudas. Um levantamento do Mapa Biomas, analisando imagens de satélite entre 1985 e 2023, revela que em 2018, ano da última grande cheia do Pantanal, alagou uma área 21% menor do que em 1988, ano da primeira grande cheia registrada na série histórica. A comparação da média histórica com a tímida cheia de 2023 chama ainda mais atenção. A redução de áreas alagadas foi de 61% em 39 anos. O Pantanal ele apresenta uma menor área alagada e fica com menos tempo com água no bioma. E aumenta os períodos secos. E isso favorece justamente a incidência de incêndios, né? Que antes se concentrava numa época mais seca no bioma, e hoje, como o bioma está praticamente o ano inteiro seco, a incidência de incêndio acontece durante o ano todo, né? Neste ano, quase 21% do Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já foram atingidos pelo fogo. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma já registrou 14 mil focos de incêndios. Só fica atrás de 2020, quando boa parte do Pantanal foi destruída pelo fogo. Para reduzir os impactos de toda essa devastação, o caminho, segundo os especialistas, é reflorestar. Mas locais em recuperação também foram queimados este ano. Na Serra do Amolar, 25 mil mudas plantadas entre 2022 e 2023 foram atingidas em poucos minutos. Acho que o sentimento é imensurável, né? Não tem nem como você falar sobre isso aqui. Você viu, há uma semana atrás você passava aqui, estava tudo verdinho, tudo, as mudas tudo bonita. Hoje você passa, tá assim. É muito triste. O efeito do fogo na vegetação é visível e imediato. Chegando aqui nessa região, a sensação que se tem é de que absolutamente tudo foi queimado e não sobrou nada. Os pesquisadores querem entender agora com qual intensidade o fogo passou por aqui este ano para medir o que deve ser feito para continuar o projeto de reflorestamento aqui na Serra do Amolar. Essas poucas mudas que estão no viveiro para a manutenção das áreas serão as responsáveis por um novo recomeço.
A gente vai recomeçar de novo, zero, e com esperança, né? De novo. Cada muda dessa que a gente planta é uma esperança que a gente tem. Então, não pode parar. O cotidiano dos indígenas Kumaruara está sendo descoberto por pessoas que visitam a aldeia. E esse é só um exemplo do potencial turístico do Pará. O estado vai sediar no ano que vem a COP30, uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Flutuar sobre essas águas puras é um privilégio cotidiano dos indígenas Kumaruara, que vivem na aldeia Vista Alegre do Capixauã, no Pará. Mas esse patrimônio natural riquíssimo do Brasil também pode ser visto de perto por turistas. Se vocês se sintam à vontade aqui na nossa aldeia. Para chegar aqui é preciso sair de barco de Alter do Chão, uma famosa vila turística de Santarém, e atravessar o imponente rio Tapajós. Só essa travessia já é um espetáculo à parte. Todo grupo de turista que chega na aldeia é recebido com uma explicação sobre o turismo comunitário e muita cantoria. Tudo é organizado pela própria comunidade, dos passeios à comida, feita com produtos da aldeia. E o mais importante, gera renda para quem vive aqui. O seu Carlos é uma das lideranças da aldeia, que tem 115 moradores de 29 famílias. Ele explica que o dinheiro, fruto do turismo, é dividido igualmente entre todos que trabalham para receber os convidados. Nós trabalhamos aqui tudo em rodízio. Aqui todo ganha uma coisa só. Se um ganha 20, ganha 20 todos. Os visitantes também podem levar para casa, além das fotos e das memórias, os artesanatos do povo Kumaruara, feitos à mão e vendidos pelas mulheres da aldeia. Para incentivar o turismo, a aldeia Vista Alegre ganhou uma pousada, financiada com dinheiro do Fundo Amazônia. É a Ucaçuri, fruto do projeto Floresta Ativa Tapajós, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável e proteger a floresta. Além da cozinha equipada, a estrutura tem até quarto com redário e varanda. Mas a atração principal mesmo está aqui, ó. O ponto alto do turismo de base comunitária aqui na aldeia Vista Alegre é uma caminhada, uma trilha pela floresta amazônica que termina aqui nesse igarapé, o igarapé do Capixauã. E é claro que quem vier para cá vai poder tomar um banho nessas águas cristalinas. Eles ficam encantados, né? Gostam da água, acham maravilhoso, né? Então a gente tem um prazer enorme de mostrar, né, nossas belezas naturais aos nossos clientes, né, as pessoas que vêm visitar a nossa aldeia. Quando eles chegam aqui no Igarapé, eles mergulham e a gente fica aí aguardando. A gente pergunta assim, vocês estão gostando do banho, do mergulho? E eles dizem que sim. Maravilha. Depois da trilha e do banho, a volta para a aldeia é nesta canoa, típica da Amazônia, chamada de bajara. Momento de contemplação e de descoberta. Baixa um pouquinho a cabeça e vai passar por baixo do... Era um sonho já há muito tempo vir aqui conhecer essa terra. Sair um pouco da cidade, ter esse contato maior com a natureza, conhecer, ter contato com a sabedoria dos povos originários. Faz uma grande diferença em qualquer momento. 6 meses depois da enchente que causou destruição e mortes em Porto Alegre, um dos principais espaços de lazer da cidade voltou a funcionar. A reconstrução foi cara e deu muito trabalho. O complexo do Cais Mauá tem mais de 10 lojas de roupas, acessórios e artesanato e quase 30 bares e restaurantes. Neste, as mesas de madeira ajudam a contar a história da enchente histórica de maio. Elas resistiram e a empresa, que tem 30 funcionários, também. O desafio maior, né, foi a gente enfrentar toda essa tragédia, chegar aqui e ver tudo destruído. É muito difícil, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sempre dei força para todos, para que a gente reconstruísse e voltasse ainda mais forte. É um novo lugar. A imagem aérea mostra equipamentos revitalizados, lojas e restaurantes reformados. Em maio, a água do Guaíba avançou sobre o cais. Muitas empresas foram destruídas. Foram 6 meses de portas fechadas. O espaço foi reaberto hoje. Boa parte do projeto de reconstrução foi pensada para resistir a novas enchentes. Os bancos de madeira que ficavam aqui, destruídos pela água em maio, deram lugar a bancos de concreto. A notícia da reabertura do Cais Mauá mexe com os gaúchos. Este é um dos pontos mais queridos de Porto Alegre, de frente para outro cartão postal da cidade.
A área foi concedida para a iniciativa privada em 2021. O contrato seria encerrado em 2026, mas por conta da enchente foi prorrogado até 2031. As empresas investiram 15 milhões de reais para retomar atividades. Hoje, no dia da reabertura, muita gente veio dar apoio. É um encanto, maravilhoso. Adoramos isso aqui, a gente vem, faz caminhada. Cheguei aqui agora, vi essa bandeira enorme, sensacional, esse ambiente todo feito, a luta dos empreendedores, que a gente sabe que não é fácil. E então, isso aqui é um marco simbólico, né, para o Rio Grande do Sul, tudo isso que está acontecendo e essa força da galera para deixar esse ambiente para todo o povo poder curtir de novo. Então é fantástico. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.